Com o oferecimento do Café Maratá, voltamos aqui ao programa TV Atalaia Entrevista. Olha, o governo federal, você que pensava que iria receber e já não estava gostando, a partir de janeiro, R$ 979 de salário mínimo, o governo federal está propondo uma redução de R$ 10 no valor deste salário mínimo, que passaria então para 269 a partir de janeiro. Aliás, desculpe, para 969 e não 979. Porque os senhores sabem quanto é que isso iria representar de economia para os cofres do governo federal? 3 bilhões de reais no ano de 2018. É mole não. 3 bilhões de reais. Não é fácil não. E aí poderia baixar também salários de ministros, né? De deputados, de vereadores, de governadores, de prefeitos, né? Aí abaixando todo mundo, a economia seria muito maior. Muito bem, vamos voltando aqui com o comandante, aliás, com o diretor da Defesa Civil, o Prado. Existem muitas ações ajuizadas pelo Ministério Público junto à Defesa Civil? Tem muitas ações do Ministério Público. A gente tem uma demanda grande do Ministério Público, porque o Ministério Público utiliza a Defesa Civil como órgão consultivo para fazer esse tipo de avaliação de risco das edificações que são objeto de denúncia junto ao Ministério Público. Então, a gente serve como órgão consultivo do Ministério Público para emitir relatórios, laudos referente aos riscos encontrados em edificações. Na maioria das vezes, essas ações são procurando saber realmente a situação de imóvel A, B, C ou D, não é por aí? Exatamente. Então, no caso específico que nos referimos no bloco anterior, existe ação do Ministério Público com relação ao edifício do Hotel Palace, do antigo Hotel Palace, e qual é a situação daquele edifício? Existe uma ação do Ministério Público com o Hotel Palace e a Defesa Civil emitiu recentemente um relatório informando a situação global da edificação, orientando e fazendo recomendações para os órgãos responsáveis pelo prédio, os principais órgãos responsáveis, que é a Insetur, que é da Secretaria de Turismo do Estado, e a SPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União. Então, orientamos as recomendações que devem ser feitas de maneira célere, urgentes, para que a segurança do prédio, a estabilidade do prédio seja mantida com relação a intervenções imediatas. Então, do prédio como um todo, a gente fez orientações para a recomposição da cobertura, que está permitindo a infiltração muito grande na laje de cobertura do 13º pavimento, que acelera a corrosão de armaduras. Nós temos armaduras expostas, principalmente no 13º e 12º pavimentos da edificação. Nós recomendamos também a retirada de pastilhas, para que as pastilhas de revestimento da fachada não caiam sobre as pessoas que transitam embaixo do hotel. Recomendamos também a retirada das vidraças, para que nenhum vidro também venha a cair sobre transeuntes. Tivemos também em alguns locais, recomendamos o escoramento de algumas vigas e lajes que já estão em estado bem avançado de corrosão. Também aconselhamos um sistema de drenagem pluvial no 3º andar, que também há muito acúmulo de água, é uma área que está bem exposta, não tem cobertura. Então, todas essas recomendações foram feitas no Ministério Público. O Ministério Público já ajuizou a ação, oficiou a Secretaria de Turismo e nós estamos aguardando as intervenções para tomar outro posicionamento. Muito bem, Silvio, e essas intervenções não começaram ainda? Não, está em fase de ajuizamento do Ministério Público. Uhum. Então, eu tenho conhecimento que vai ser notificada a Secretaria de Turismo, que é responsável pelo prédio em si, né, e a Defesa Civil para o acompanhamento, mas ainda não fomos notificados dessa informação, apenas informações dos próprios órgãos de comunicação que passaram para a Defesa Civil. Olha, eu não sou, quem me conhece de anos na imprensa,
na nossa querida imprensa, sabe que eu não sou nenhum profeta do apocalipse. Mas eu já disse várias vezes, está se demorando demais para tomar uma atitude ali. Eu entrevistei aqui o Coronel Mendes, eu falei isso, tenho entrevistado outras pessoas ligadas diretamente a esta área. Vamos, inclusive, Flávio, agendar no próximo dia, nos próximos dias a gente pode até fazer um debate aqui, trazer alguém do CREA, por exemplo, porque tudo isso que o Silvio falou, o Coronel Mendes havia falado também, mas eu acho que são medidas paliativas que podem não resolver. Bom, mas ali é um condomínio, um condomínio tripartite, porque o governo do Estado tem a sua parte, as torres pertencem ao governo do Estado, a parte intermediária pertence à União, né, porque ali já funcionou a SPU, e a parte de baixo a lojistas, a particulares. Aquilo tem que ser interditado e evacuado imediatamente, antes que possamos estar aqui chorando e lamentando perdas de vidas, porque seria uma tragédia. Eu acho que essa altura dos acontecimentos, os estudos já deveriam estar sendo feitos para a implosão daquele prédio. Quem avisa, amigo é. Repito, não sou profeta do apocalipse, mas essa situação paliativa, não sou técnico, não sou engenheiro, mas como leigo eu observo. Eu, por exemplo, não passo embaixo daquele prédio, não tem jeito. Se passar de carro é correndo e quando o semáforo está fechado ou alguma coisa ali, eu fico impaciente. Eu acho que a situação já deveria ter sido resolvida desta maneira. Mas, enfim, vamos rezar para que nada aconteça. Mas, voltando aqui a Silvio Prado, a Defesa Civil, vamos falar de chuvas. Nós estamos praticamente entrando em setembro e estamos assim num período atípico, né? Com as chuvas ainda, o clima propriamente dito e as chuvas também castigando a nossa cidade. Segundo o Instituto de Meteorologia, é o inverno mais rigoroso dos últimos 6 anos. É verdade. Então, temos previsão de chuvas até 22 de setembro, pelos institutos de meteorologia. Inclusive, as bacias hidrográficas todas estão 100%, a bacia do Rio Puxim 100%. Então, nós estamos com recursos hídricos abastecidos. E em relação à Defesa Civil, nós temos esse controle da barragem do Rio Puxim, que nós temos um monitoramento do rio, porque esse rio também passa por... corta alguns bairros como Jabutiana, JK, a gente tem um acompanhamento, um monitoramento. São bairros críticos quando a chuva é mais intensa, né? Porque o verter da barragem, a depender da lâmina d'água que for vertida, pode afetar algumas casas daquele bairro. Então, nós temos um monitoramento junto com a DESO e isso é feito diariamente, esse monitoramento. Temos também um mapeamento das áreas de risco de inundação. As chuvas, a gente já tem um estudo e prático de que Aracaju, num período de 24 horas, suporta em até 50 milímetros de chuva, né, sem maiores transtornos à sociedade. Isso se a maré não estiver cheia, né? Isso se a maré não estiver cheia. A gente tem se a maré não estiver cheia... E for num período de maré alta também, que as marés aqui giram em torno de 1,8, 1,9, mas quando passa de 2,5, 2,4, a gente já tem... e se coincidir com as chuvas intensas, aí nós temos prováveis transbordamentos de canais e de rios. E também a Defesa Civil fica atenta a isso, a esse casamento de maré alta com chuvas intensas. Olha, uma boa notícia para a educação do nosso município. O prefeito Edivaldo Nogueira assina a contratação de 236 novos professores para a nossa educação. Isso é uma boa notícia pelos dois lados. Primeiro, que é um reforço no setor educacional, não é? E segundo, é o aproveitamento de profissionais da área, aquele que é o profissional mais importante de todos. Eu não estaria aqui, sem demérito para as demais áreas, mas eu não estaria aqui se não fosse o professor. O capitão Silvio não estaria aqui se não fosse o professor. Aquele que nos pegou lá da primeira letra, não existiria o jornalista, não existiria o engenheiro, não existiria o oficial, não existiria o médico, né? Então, a valorização. É por isso que eu não concebo um governante não tratar bem ao professor, né? Não pagar bem, não dar ao professor as suas reivindicações, e as demais categorias também. Mas eu falo professor porque é o berço de tudo e é por lá que nós começamos
a nossa vida. Então, 236 novos professores para a educação de Aracaju. Por falar em prefeitura, o prefeito está assim, ó, sorrindo, né, prefeito? Erivaldo Nogueira. Aprovação de 100 milhões por parte da prefeitura do empréstimo, isso já foi sancionado ontem mesmo pelo prefeito, que recebeu toda a sua bancada, né? O empréstimo, é bom que se diga, é de até 100 milhões. 50 milhões já estão confirmados pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica, um abraço para o meu amigo Queiroz, superintendente da Caixa, a Caixa Econômica aguardava apenas a oficialização do ato por parte da Câmara de Vereadores. Isso ocorreu na quarta-feira. Ontem o prefeito sancionou e a verba agora já será liberada. Eu volto a dizer aqui, os vereadores que aprovaram agiram certíssimo, independente de qualquer questão política. Afinal de contas, dezenas de obras que estavam paralisadas serão retomadas. Agora, cabe à Câmara de Vereadores de Aracaju acompanhar, cabe à população acompanhar. E seria interessante, diz que água e conselho só se dá quem pede. Mas eu sugiro aqui ao Luciano Correia, que é o secretário de comunicação da Prefeitura, que publique na próxima semana quais serão essas obras. E aí a população poderá cobrar. Porque eu ouvi falar, por exemplo, conclusão das obras da Atalaia, que aquilo é um verdadeiro absurdo. Nosso principal cartão postal, a primeira gestão de Erivaldo, deixou 18 ruas sem estarem devidamente urbanizadas e asfaltadas. A administração de João Alves conseguiu asfaltar 12, restam apenas 6 ruas ali na Atalaia, no Farol. O Silvio sabe onde é que eu estou me referindo. Aruana é uma outra coisa, né? Então, que a Secretaria de Comunicação publique essa relação para que possamos acompanhar. Muito bem. Silvio, qual a recomendação, já estamos chegando ao final do programa, que você faria para o telespectador, para se prevenir, hoje, dia 18, né? Então, segundo o Overlan, vai chover até dia 22, então temos mais um mês de preocupação aí. Quais recomendações você daria? Para quem mora nessas regiões de morro, de encosta de morro, a gente aconselha a observação sempre de árvores que estejam nessas encostas, se essas árvores apresentam inclinação, se postes apresentam inclinação, porque isso denota movimentação de terra. Então, quem mora nessas áreas de declividade, próximos a morro, verificar sempre essa situação. Dentro da casa, verificar rachaduras. Se essas rachaduras estão dinâmicas. O que é rachadura dinâmica? É aquela rachadura que você acorda um dia, aparece uma fissura, que era apenas uma linha, e com o passar do tempo ela já está aumentando, então ali denota também algum recalque da residência, alguma sobrecarga que possa ter acontecendo. Então pode ligar 199, que a Defesa Civil vai fazer essa avaliação desse risco e vai justamente interpelar com relação à evolução dessa rachadura. Então, basicamente, nesse sentido, e ficar atento aos alertas. Quando a gente tem um alerta de uma chuva de maior intensidade, a Defesa Civil emite, através da comunicação da Prefeitura, para que todas essas observações sejam redobradas. Muito bem. Silvio, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Um abraço, bom trabalho à frente da Defesa Civil e bom final de semana, tá bom? Obrigado. Bom, e a edição do TV Atalaia Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Conversamos hoje com Silvio Prado, o diretor da Defesa Civil. Um excelente final de semana para todos. Fiquem agora com o telejornal Fala Brasil. Eu volto com fé em Deus semana que vem com mais entrevistas. Até lá.